Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Por que ela é considerada bipolar, então, se ela só sobe? Maravilhosa pergunta, né? É porque o que define a bipolaridade é a fase de cima. E aqui a gente tem uma pegadinha complicada. É por isso que a bipolaridade é pouco compreendida, né? Primeiro, bipolaridade, 5 em cada 100 pessoas têm. São 4,8% das pessoas no mundo. Então não é algo raro, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, bipolaridade não é mudar de ideia. Não é ficar mudando de ideia. Nossa, ele muda de ideia demais. Não. Bipolaridade, você tem muitas pessoas de sucesso que têm bipolaridade, muitas pessoas que funcionam, têm família, têm emprego, e por aí vai. Não é aquela coisa grave que só interna, que a maioria das pessoas pensam. Esses são os casos que são mais raros, mais graves e que chamam a atenção. Mas a verdade é que a imensa maioria das pessoas tem uma forma mais sutil de bipolaridade e estão vivendo. E o que elas têm, na maioria das vezes? Depressão, a maior parte do tempo. Então, elas têm mais depressão. E o que faz eu falar, essa pessoa só tem depressão, não é bipolar, ou ela tem depressão bipolar? Ele é bipolar. Porque depressão que não tem uma fase de cima, fogão ou foguinho, né? Isso daí é uma depressão normal. Deixa isso de lado. Vamos chamar de unipolar. Se você fez uma fase de fogão ou foguinho para cima, isso é bipolaridade. Mas e se eu faço a fase de cima e não tenho depressão? Isso é bipolaridade também. Então, o que define bipolaridade? A fase para cima. Essa fase energética para cima. Independentemente da pessoa ter a depressão ou não. Tem algumas diferenças nisso. Mas por que estou te falando isso da depressão? Porque a maioria das vezes você vai ver alguém que seja bipolar na depressão e não na fase de cima. E é aí que ocorre o grande problema na bipolaridade, que ela é pouco diagnosticada. Por exemplo, o Kanye West, que é super rico. Não, vamos dar o exemplo da Rita Lee. Rita Lee também é bipolar, foi diagnosticada, falou sobre isso normalmente, né? Ela foi diagnosticada com 60 anos de idade, 55 anos de idade, né? E pensa, é uma pessoa que tem acesso a bons médicos, né? Tem bons acessos, né? Por que demorou tanto? Porque a bipolaridade confunde. Ela demora, em média, 10 anos para ser diagnosticada. Quando é a forma mais grave, que é o tipo 1, que é a que o Kanye West tem, demora 13 a 15 anos para ser diagnosticada na forma mais leve, que não é leve, mais sutil. Vamos trocar a palavra. Na forma mais sutil, que é o transtorno bipolar tipo 2. E você ainda tem formas mais sutis ainda de bipolaridade. O que quer dizer que a maioria das pessoas que são bipolares por aí não tem diagnóstico. Mas por que demora tanto o diagnóstico? Excelente pergunta. Às vezes porque a gente não tem tantos podcasts como esse, né? Dando espaço para a gente falar disso, né? E se transforma no problema mesmo, né? Porque veja bem, se eu estou te falando que 5% da população é bipolar, estou te falando que demora em média 10 a 13 anos para ser diagnosticado, olha o sofrimento que você tem. Por que demora tanto? O bipolar, na maioria das vezes, está deprimido. E aí ele vai lá na consulta, a consulta dura 15 minutos, ele vai na depressão, não é? Porque o Kanye West, quando ele estava no fogão, curtindo a vida, ele não ia buscar médico, ia. Ele estava curtindo a vida, a fase de cima. Então, raramente você vê alguém procurando na fase de cima. Então, você vai ver a pessoa procurando a depressão. Então, se eu vejo uma pessoa deprimida, eu tenho que pesquisar o passado dela para ver se ela não fez uma fase dessa de fogão ou uma fase de foguinho. O que é esse foguinho que eu estou falando? É o chamado hipomania. É uma fase para cima, só que ela é menor. Ela é mais sutil, ela é mais difícil de perceber. Aí, ao invés da pessoa gastar muito dinheiro e se endividar, ela só vai gastar mais dinheiro. Mas não vai se endividar. Às vezes ela nem lembra disso. Às vezes, ao invés de ficar falando demais, ela vai ficar mais eloquente, vai ficar mais sociável, conversando mais com as pessoas, né? E às vezes vai acontecer o quê? Um aumento de energia dirigida a alguma coisa. Isso acontece muito com bipolar. E é um dos motivos pelos quais as pessoas têm sucesso sendo bipolar. Você tem um aumento de energia dirigida para um objetivo. Se esse objetivo é o álcool,
Isso não vai te dar muita coisa. Mas se esse objetivo é o trabalho? A pessoa fica workaholic e vai acabar realmente tendo resultado. E se esse objetivo é escrever um livro? Vai escrever um monte de livro. Uhum. E se o seu objetivo, você é cantora e vai escrever um monte de músicas? A Demi Lovato, ela falou, né? Ela também é bipolar, né? Ela chegou a ser internada um tempo, né? E ela falou que tinha períodos que ela passava a noite sem dormir e ficava escrevendo 7 músicas na noite toda. Ficava super produtiva, né? O Kanye West também disse isso, que ele fez vários álbuns dessa maneira, né? Ou seja, é a pessoa pegando aquilo, aquele aumento de energia e focando em algo bom. Uhum. Muitos bipolares ficam em excesso na academia, por exemplo. Você vê o cara 2, 3 horas na academia todo dia. Então ele entra numa fase com aumento de energia, um aumento de obstinação por conta de um assunto específico. Uhum. Por isso que muitos bipolares são pessoas bem interessantes no final das contas. Por quê? Porque fazem fase de intensa obstinação por um assunto. Então elas estão pensando agora sobre como... qualquer assunto, vamos pensar sobre mangá. Aí leem tudo sobre mangá e passa aquela fase. Agora o assunto é violão. Aí vai comprar o melhor violão, ver todas as coisas no YouTube sobre violão, vai treinar 3, 4 horas seguidas de violão e depois passa, né? Isso some, né? Então é uma intensa obstinação seguida por deixar de lado. Mas acaba que se tornam mais interessantes, por quê? Porque vão acumular muito conhecimento ao longo do tempo de diferentes áreas, né? Queira ou não, vão ser várias fases de obstinação. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.